Através do módulo Gerenciador de Empresas, o usuário também consegue cadastrar e efetuar manutenção no cadastro geral das empresas. Para acessar o cadastro geral, o usuário pode utilizar o menu Cadastros, Empresas ou através do botão Empresas na barra de ferramentas. Ao acessar o cadastro geral, o usuário poderá visualizar e navegar entre os cadastros de todas as empresas do sistema. Para selecionar o cadastro de uma empresa, o usuário poderá utilizar o botão Consultar na barra de ferramentas, onde o sistema irá exibir a lista completa de empresas cadastradas no banco de dados. Assim, o usuário poderá selecionar um cadastro, clicando 2 vezes sobre o mesmo para que o sistema carregue os dados. Quando o usuário for selecionar uma empresa na listagem geral e a mesma estiver exibida com a fonte em vermelho, significa que a empresa está baixada no banco de dados. Para efetuar a manutenção de dados em um cadastro já existente, o usuário poderá navegar entre os campos, efetuando a rolagem de tela e efetuar a manutenção no campo desejado. Caso o usuário queira cadastrar uma nova empresa, poderá acionar o botão Novo na barra de ferramentas, onde o sistema irá criar um novo cadastro em branco para que o usuário efetue o preenchimento das informações. O código da numeração da empresa é atribuído de forma automática pelo sistema, então o usuário apenas irá preencher os campos obrigatórios e necessários do cadastro. O usuário deverá preencher pelo menos os campos obrigatórios, que são os campos com a nomenclatura com a fonte em negrito. De forma geral, a rotina de cadastro das empresas contém todas as principais informações do cadastro das empresas, filiais, sócios e configurações gerais da empresa e do responsável sobre a mesma. Na aba Estabelecimentos, que é a primeira aba, o usuário irá utilizar para efetuar o cadastro geral da empresa, matriz e filiais, quando houver o caso. Na aba Sócios, o usuário irá utilizar para cadastrar todos os sócios e também definir o responsável pela empresa. Na aba Configurações Gerais, o usuário irá definir configurações básicas e gerais da empresa, assim como o responsável pela mesma. Na aba Acompanhamento Empresa Estabelecimento, o usuário poderá definir algumas configurações sobre segmentação, situação da empresa, históricos. Poderá baixar a empresa, configurar outorgas, que são relacionadas a procurações, e também poderá efetuar a configuração de controle dos módulos do sistema, podendo bloquear acesso a determinados módulos. Na aba Estabelecimentos, o usuário irá conduzir todo o cadastro da empresa, informando todos os campos necessários, que são os campos em negrito, observando para que nenhum campo fique sem as informações. Um dos campos mais importantes é o campo Início da atividade, onde o usuário deverá informar a data real de início da atividade da empresa. Outro campo muito importante é o campo Tabela Feriado, onde o usuário deverá informar uma das tabelas de feriados cadastradas previamente. E no último campo, nomeado como Certificado Digital, o usuário poderá configurar o próprio certificado digital da empresa para utilização em rotinas internas do sistema. Na aba número 2, que é a aba destinada ao cadastro dos sócios, o usuário deverá conduzir o cadastro informando todos os campos necessários. Nesta rotina, o usuário também poderá definir qual dos sócios, quando for mais do que um, qual dos sócios será o responsável pela empresa, selecionando o parâmetro sim ou não no campo responsável legal. Na rotina de cadastro dos sócios, o usuário também poderá baixar sócios quando os mesmos não fizerem mais parte da entidade. Através da aba Baixar sócios, o usuário deverá informar o código da empresa e o código do sócio e executar a baixa.
Ao executar a rotina de baixa de sócios, o usuário deverá informar a data final de participação no sócio no quadro da empresa. Na aba número 3, que são as configurações gerais da empresa, o usuário deverá definir o contador responsável, o contador responsável pelas declarações na Receita Federal e o código do sócio responsável pela empresa. Deverá informar também o enquadramento na junta comercial, selecionando o enquadramento adequado. Poderá informar o texto que deverá aparecer nos termos de abertura e encerramento de livros. Deverá escolher o tipo de assinatura, se será uma assinatura padrão ou o nome e CRC do profissional contábil. Poderá informar o número da folha inicial para os livros, a quantidade limite de folhas para livros, a descrição das folhas, se será como página ou folha. Poderá determinar ainda como serão as informações no cabeçalho ou assinatura dos livros, de forma padrão, ou endereço completo e registro, geralmente utilizado para licitações, ou endereço completo e registro com informações de RG dos responsáveis pela empresa. No campo Utiliza Grupo Fornecedores Clientes Padrão, temos as opções Sim e Não. A opção Sim, o sistema irá utilizar um cadastro geral de fornecedores e clientes, onde o sistema gera a numeração de contas de forma automática. Se o usuário informar a opção Não, significa que o sistema não irá utilizar esse cadastro geral e o usuário deverá informar manualmente os códigos das contas para clientes e fornecedores. No campo Utiliza contas contábeis fornecedores clientes automático, o usuário irá definir se deseja utilizar a numeração automática das contas ou não, quando deverá informar o código de cada conta de cliente e fornecedor de forma manual. Na sequência, o usuário informará a máscara do plano de estrutura dos produtos, que é uma espécie de plano de contas da estrutura de produtos. Informará se deseja utilizar referência no cadastro de produtos. A referência é um campo adicional onde o sistema exibe o código de referência de cada produto, que é um código único. Informará se deseja utilizar classificação fiscal ou a NCM no cadastro de produtos. Informará também a máscara da NCM, que é a formatação do número da NCM. E informará se deseja que o sistema exiba uma linha tracejada nos campos de assinaturas. Estes campos geralmente são preenchidos de forma automática quando o usuário cria uma nova configuração da empresa. Dessa forma, o usuário poderá efetuar a manutenção destes dados posteriormente, assim que criar uma nova configuração. Para criar uma nova configuração na aba Configurações Gerais, o usuário poderá utilizar o botão Novo, onde o sistema irá criar as principais configurações de forma automática, e o usuário poderá fazer a manutenção posteriormente e informar os campos que ficaram faltando configuração. Na aba número 4, Acompanhamento Empresa-Estabelecimento, temos diversas configurações. Na aba Segmentação de clientes, o usuário poderá informar uma segmentação previamente cadastrada. Para criar uma segmentação, o usuário poderá acionar o botão Novo na barra de ferramentas, informar uma data de início da segmentação, código da filial e da empresa, informar qual a segmentação o usuário deseja para a empresa em questão, poderá informar uma observação, uma data fim para a segmentação e o código do usuário que realizou o cadastro da segmentação, assim como a data e hora. Na aba seguinte, temos a situação da empresa de matriz ou filiais. Esta rotina serve para a inclusão de eventos realizados e ocorridos na empresa, como forma de manutenção de um histórico. Para criar um novo tipo de situação, o usuário pode acionar o botão Novo na barra de ferramentas, onde informará o código da empresa e filial, a data do evento,
Deverá selecionar na lista suspensa um dos tipos de evento previamente cadastrados no código do sistema. Irá selecionar também um motivo. Poderá informar anotações diversas sobre este evento. E o sistema irá automaticamente registrar o usuário e a data e hora de lançamento. Na aba seguinte, Histórico, Empresa, Matriz e Filiais, é uma aba de registro automático, onde o sistema registra o histórico de alterações do cadastro da empresa. Então, a partir do momento em que o usuário efetuar qualquer alteração no cadastro da empresa, o sistema irá registrar um histórico na data que foi realizada a alteração, preenchendo todas as informações de forma automática desta tela. A próxima aba, chamada Histórico Responsabilidade Legal, é uma aba de preenchimento automático, onde o sistema registra as datas e os sócios que deixaram de fazer parte da responsabilidade legal em determinado momento da empresa. Da alteração de um responsável legal pela empresa, o sistema irá preencher essa tela de forma automática, registrando a data em que determinado sócio deixou de ser responsável legal. Na aba CNAE, Matriz e Filiais, o usuário poderá registrar a alteração de CNAE da atividade da empresa, tanto da matriz quanto de filiais. Na aba Baixar Matriz Filiais, o usuário poderá registrar a baixa de uma filial ou da matriz da empresa. Para registrar uma baixa, o usuário deverá utilizar esta rotina informando o código da empresa e da filial e informar a data de encerramento das atividades. A partir da execução desta rotina, o sistema irá registrar que a empresa está baixada, porém ainda permitirá o acesso e consulta das informações da mesma. Na aba Outorga, o usuário poderá configurar um certificado digital de procuração, geralmente o certificado digital do contador, informando a data de início da vigência da outorga e a data final da vigência da outorga, exatamente como estão cadastradas na lista de procurações eletrônicas do ECAC. E poderá informar os grupos de outorga, marcando as caixas de seleção para os determinados tipos de outorga que irá utilizar no sistema questor. Na aba Procurador, o usuário poderá digitar as informações de identificação do procurador para os grupos de ECD ou ECF. Na aba Controle Módulos do Sistema, o usuário poderá efetuar configurações específicas para cada módulo da gestão contábil, informando situações de liberação, de permissão somente para consulta ou de bloqueio geral do módulo. Para efetuar um novo cadastro, o usuário poderá acionar o botão Novo na barra de ferramentas, selecionar o módulo desejado, informar o código da empresa e filial, e deverá informar a situação, se o módulo está liberado, ativado, ou com restrições, onde o sistema permite apenas consulta de dados no módulo, ou bloqueado, onde o sistema irá bloquear toda e qualquer alteração, inclusive acesso no módulo. O usuário poderá informar um motivo e informar anotações diversas também sobre essa configuração.